precisamente um século decorria o segundo ano da Primeira Grande Guerra Mundial. Uma hecatombe de proporções gigantescas que deixou um rastro de destruição e morte até então inimaginável em qualquer guerra. O número de mortos civis e militares ascendeu às dezenas de milhões em todo o mundo. Os efeitos económicos foram outra catástrofe. A propósito deste conflito, fala-se na França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos da América, que foram os principais protagonistas, de facto. Mas fala-se também de países mais pequenos ou menos importantes, que também participaram, como, por exemplo, Portugal ou a Bélgica. E fala-se do Japão, que começava então a ascender no concerto das nações, como se dizia naquele tempo. A propósito da Bélgica, disse da enorme mortandade que aconteceu nas planícies da Flandres com os violentos bombardeamentos alemães sobre os caminhos de ferro. Do que se fala pouco ou nada é de que uma parte significativa das vítimas desses bombardeamentos da Flandres eram os operários que trabalhavam nas linhas de caminho de ferro. Eram oriundos do único país que participou na Primeira Grande Guerra Mundial, mas de que ainda hoje não se fala. A China e os milhares de civis operários que foram enviados em massa para morrer na frente ocidental europeia. A China participou na guerra ao lado dos aliados, mas do que se fala ainda hoje é da participação japonesa, claramente beneficiada pelo Tratado de Versalhes, que concedeu ao Império do Sol Nascente um grosso quinhão dos despojos de guerra à custa da China, que igualmente tinha derramado o sangue dos seus na luta contra o militarismo alemão. Num contributo para retirar a China do anonimato a que foi votada, nessa altura surgiu recentemente este livro. A China na Grande Guerra, a conquista da nova identidade internacional, de Luís Cunha. Esta obra é tanto mais importante quanto pouco se tem escrito sobre o tema, apesar da profusão de livros que têm vindo a público no âmbito do centenário da Grande Guerra e não só em português. Essa questão dos soldados operários é esclarecida no capítulo que fala de soldados trabalhadores, designação inventada para tornear dificuldades e melindres diplomáticos. E leio: desde o início de 1915 que a China vinha congeminando uma forma de associar aos aliados sem quebrar a neutralidade declarada em agosto de 1914. Se é certo que foram as potências aliadas europeias as grandes beneficiadas pela entrada da China na guerra, pela porta das traseiras, é também de realçar que esta foi uma iniciativa desencadeada pelas próprias autoridades chinesas. A ideia partiu de um brilhante estratego, Liang Shi, um político que depois da guerra viria a chefiar o governo chinês. Era um dos homens de confiança do presidente Yuan Shikai, e durante algum tempo chegou a controlar as finanças e a política externa da China. Este começo titubeante da participação chinesa na Grande Guerra não pronunciava nada de bom politicamente. E, como disse antes, o Tratado de Versalhes acabaria por desconsiderar de um modo grosseiro a participação da China no conflito. A humilhação da China não teria mais repercussões na própria China, porque o país caminhava a passos largos para a anarquia e a guerra civil que dividiria o país pelas décadas seguintes. Portugal também saiu humilhado do conflito, mas por outras razões, como aqui se diz e leio. A China não era o único país politicamente débil em Versailles, interessado em granjear uma reputação internacional. Também Portugal participara na guerra e, consequentemente, na Conferência de Paz, com a esperança de ver o seu esforço de guerra reconhecido. Nesse particular, os paralelismos na pertença à projeção internacional parecem-nos evidentes, tanto assim que a criação da Sociedade das Nações foi entendida pelos responsáveis portugueses como uma novidade institucional favorável ao aumento da liberdade, da ação e da influência de Portugal no contexto internacional. Mas, enquanto a China lutava pela libertação de um jugo semicolonial exercido em conjugação ideológica, em maior ou menor grau, pelas potências europeias, América e Japão, já a grande aspiração portuguesa passava pela manutenção do império que agigantava a reduzida nação ibérica.
Em ambos os casos, a Conferência de Paz redundaria num rebaixamento político-diplomático por parte dos aliados que deixaria marcas profundas nas relações internacionais dos dois países. Bom, e resta falar um pouco do autor. Luís Cunha é doutorado em Relações Internacionais e desempenhou atividade profissional em Macau como jornalista. Foi chefe de redação do Jornal Comércio de Macau, assessor do Gabinete de Comunicação Social e pertence atualmente aos quadros do Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. Um livro de todo o interesse que pretende contribuir um pouco para lembrar o que durante tantos anos a comunidade internacional preferiu esquecer: a participação chinesa na Primeira Grande Guerra Mundial. Volto para a semana com mais livros e mais autores.